Olá, eu sou Simone Acaran. Você coloca isso, tá? Por favor. Sou parapsicóloga, formada, trabalho aqui no Japão há mais de 10 anos. Ai, Que ela fala assim, ela só tira foto assim. Então, vamos lá. Oi, gente, estamos iniciando o nosso podcast. Ela tá sorrindo assim porque eu tava imitando ela. E eu não sei se a Laila colocou aí na edição, tá? Vai ficar assim aí pra todo mundo ver você me imitando. Simone, hoje o assunto é polêmico. Tá preparada? Tô, pode perguntar, Lê. Certeza. Absoluta. Tá bom, vamos lá. Pergunta da sua vida íntima. Tô brincando. Eu vou fazer 10 perguntas, tipo um bate-bola. Você me responde e eu faço outra, tá bom? Tá bom. Tá. Ser boa demais é burrice? Dependendo do momento, sim. A bondade nunca é algo tão ruim, mas quando você permite que as pessoas te pisam e você não coloca limite, sim. Isso aí. Deixa eu ver. Você já deixou alguém abusar da sua bondade? Muitas vezes, infelizmente, muitas vezes. Homem ou mulher? Homem e mulher. E quando eu percebi que eu estava sendo usada, a dor foi muito grande. Ixi. E são pessoas que eu não quero que volte nunca mais na minha vida. Vamos lá. Amor doentio é amor ou dependência? Dependência emocional. Porque quando você se ama, você não tem esse amor doentio por ninguém. Entendi. Quem machuca mais? Quem manipula ou quem aceita ser manipulado? Nossa. Quando você abre a cortina dos seus olhos, é quem foi manipulado. Mas aí volta a dor pro outro lado, porque o outro lado vê que aquela pessoa que era tão boazinha, que era manipulada, abriu os olhos, enxerga, aí ela começa a sentir aquele efeito rebote que vai voltando tudo para ela, tudo que ela fez volta para ela. Ou a pessoa, que geralmente existe, quando a pessoa é muito boa, ela vai deixando. Quando ela corta de uma vez, ela sai da vida da pessoa de uma vez só. Perdoar é libertar ou passar pano? É libertação para nós mesmos. Todas as vezes que você toda vez que você perdoa, você tá soltando a brasa que tá na tua mão, que tá queimando você e jogando para quem você precisa. Então a pessoa acha que tipo assim, é muito surreal. A partir do momento que você perdoa, você tá falando para Deus assim, Deus, eu perdoei, agora tá nas suas mãos. Aí o que Deus faz? Agora chegou a vez daquela pessoa que te machucou passar pelo que você passou para ela sentir que ela machucou. Por quê? Porque o perdão, ele é sublime. Falou bonito, hein? O que dói mais, ser traído ou se trair por aceitar pouco? As duas coisas. Quando você é traído, independente de qual tipo de traição, a sua alma ela fica totalmente destruída. Agora, quando você acorda e você vê que você permitiu essa traição, a dor é pior ainda. Então, tudo que vem de traição é dolorido e não presta. Verdade. Quantas vezes você deixou alguém te pisar porque tinha medo de dizer não? Eu acredito que não por medo de dizer não. Eu acredito que as pessoas me manipulavam emocionalmente e eu ficava com dó ou com sentimento de tipo assim, poxa vida, eu tenho tanto, por que eu não posso ajudar aquela pessoa? Então eu me permitia isso. Mas hoje eu vejo que foi um processo da minha vida, foi um tempo que eu tinha que fazer essas doações, que hoje eu já não dou mais. Entendi. O apego destrói mais vidas do que a falta de amor? Sim, muito. O apego, olha, você pode ver uma pessoa quando ela é apaixonada por um músico, um artista, que é fã de alguma coisa. O apego dessa pessoa, às vezes, é tão destrutivo que ela deixa de pensar nela, ela deixa de cuidar dela para vivenciar aquilo, para viver aquilo. Isso é muito perigoso. Muito, literalmente.
Por quê? Porque primeiro sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu. Se tá tudo bem comigo, eu posso liberar amor para você. Mas se eu não tenho amor de cuidar do meu cabelo, de cuidar de mim, de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde física, mental e espiritual, o que eu tenho para oferecer para o meu próximo? O que eu tenho para... Então, é a mesma coisa quando a pessoa gosta muito de polêmica, que ela gosta muito de causas, assim, tipo, os ativistas, isso, aquilo. Ela tem tanto conflito interno que para silenciar o conflito interno dela, ela procura os conflitos internos lá fora. Porque quando a pessoa ela é bem resolvida espiritualmente, internamente, ela não se preocupa com esses conflitos. Ela vai lá para resolver. Ela tem uma solução. Ela não quer fazer parte daquele barulho, daquela mídia toda. Mas isso daí é tudo psicologicamente falha da pessoa. Abuso emocional pode ser pior que agressão física? Com certeza. Com certeza, isso é sem dúvida. Uma criança, ela pode ser abusada emocionalmente desde pequenininha na verdade, quando ela é pequena, aquilo não afeta em nada. Quando ela cresce, que tem um gatilho, que tem algo que foi ali, o que está no inconsciente sobe para o subconsciente, é onde estoura toda a bolha, e aí a pessoa faz qualquer outra coisa. Um exemplo claro é o filho viu o pai batendo na mãe. E o filho cresce falando, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso com a minha mulher, eu nunca vou tratar a minha mulher assim. Quando ele casa, que ali ele entra numa vida conjugal de marido e mulher, que acontece alguma coisa que desperta aquele gatilho, ele tem a mesma atitude que o pai teve. Ou a mulher tem a mesma atitude que a mãe teve. Por quê? Porque aquilo estava guardado, teve o gatilho, saiu para fora. Então, o abuso, né, emocional, ele é muito prejudicial. Um tapa, ele só dói uma vez, doeu. Quando passou aquela dor ali, acabou. Mas quando a palavra, a agressão verbal e tudo mais, ela fica guardada. É muito triste isso. Verdade. Já sentiu raiva de si mesmo por ter sido ingênua demais? Sim, com certeza, muitas vezes. Depois que passou, depois que eu percebi, depois que eu vi que eu estava sendo usada, que eu estava sendo usada assim, descaradamente, com a pessoa dizendo assim para você, oi, não, mas eu gosto de você, sim, eu gosto de você, amiga. Ai, mas que não sei o quê. E eu me deixei aquilo, por quê? Porque eu tinha um apego emocional por aquela pessoa. Então, no fundo, eu acreditava que eu era importante para aquela pessoa, mas aquela pessoa estava me usando. E tudo isso, quando isso acontece, quando a pessoa tem uma índole como a minha, e que existe muitas pessoas que têm, que é de bondade, querer ajudar, o que acontece? Num determinado momento, isso é aberto, o véu é aberto. Aí a pessoa enxerga, mas aonde eu enxerguei, e quando eu enxerguei, me doeu muito. E aí o que eu fiz? Eu bati o meu joelho no chão e eu abençoei a vida daquela pessoa. A partir do momento que eu fiz isso, aquele sentimento ruim, ele saiu de dentro do meu coração. Mas hoje, se eu encontrar a pessoa na rua, eu não deixo de cumprimentar ela, mas ela nunca mais tem acesso à minha vida. Por quê? Porque ela feriu o meu sagrado, ela feriu a menina que existe dentro de mim, a minha inocência. E isso é muito complicado. Então, as pessoas que são manipuladoras, elas têm que tomar cuidado com isso, porque tudo no momento certo é aberto. Então, ela poderia ter perdido uma joia que estava na vida dela e ela não sabia por quê, porque ela usou, ela manipulou, ela usou de sentimentos ruins para fazer isso. Isso é muito triste. Bom, você respondeu 10 perguntas. Nossa! Foi rápido, né? Foi rápido, né? Foi, nem parece. Foi muito rápido. Simone, agora umas perguntas minhas mesmo, assim, pessoais. Meu Deus. A Laila vive nos bastidores ali, né, Laila? Não aparece nem com reza brava, nem que você matar a galinha preta aqui, a Laila não aparece, ela tem vergonha. Ela não gosta das câmeras. Na verdade, ela não posso dizer que ela é antissocial, que ela não é antissocial. Ela só não gosta de se aparecer. Você acredita que me falaram que eu sou antissocial?
Falaram isso. Bom, não sei, eu vou fazer uma enquete. Se você é antissocial. É. Como é que eu posso te dizer? Eu não acho que você é antissocial. Você é um pouco seletiva. Falou bem, legal. Você tem amizade com a Laila há muitos anos, né? Assim. Há mais de 10 anos, a Laila entrou na minha vida numa vez que ela veio num evento de transmutação violeta que um mestre de Reiki dela estava fazendo no meu espaço. Foi quando eu conheci a Laila. Ela gostou do meu trabalho e aí ela veio como cliente. Ela vinha de Gifu para cá. Nossa, e foi amor à primeira vista ou não? Amor à primeira vista. Bom, não foi. Ela amou o meu trabalho. Eu acho que foi amor à primeira vista pelo meu trabalho. Mas ela não entendia logo no começo o porquê da minha humildade. Então a gente teve muito conflito nisso. Por quê? Porque ela vinha de outros, passou por outros terapeutas que tinha prepotência, arrogância, horinha marcadinha, e eu acolhia, e ela não entendia aquilo. Depois ela foi entender que aquela era a minha forma de trabalhar. Que legal. Eu ouvi dizer que achavam, assim, que vocês eram um casal. Um casal, assim, um casal romântico. Não, e o pior é que você ia ser o homem e ela a mulher. Que injusto, porque a Laila é uma cavala. Só um pouquinho. Na verdade, quem vê as duas juntas vê nitidamente que a Laila ela é mais prática e eu sou mais nhenhenhê, né? Mas, na verdade, essa é uma história que você tocou, que a gente foi num aniversário, e foi logo quando a gente estava indo para Toyota, a gente estava abrindo a clínica lá em Toyota, nós fomos num aniversário. E nós chegamos no aniversário, a gente não conhecia muitas pessoas, nós sentamos ali, fomos servidas e tudo mais. E uma convidada que estava nesse aniversário falou para a dona da casa que achava que eu e a Laila era caso. E que ainda achava que eu era o homem e a Laila era a mulher, porque eu mandava. Sabe de nada. O engraçado, né, que assim, a gente não é um caso. Hoje a Laila já é mãe, tem um filhinho, então esse caso, né, de 10 anos agora já tem um filho de 1 ano, né? Meu Deus do céu. Ai. Que mais, gente? Que mais que eu pergunto? Como é que foi a nossa vida lá em Toyota? No apartamento, onde a gente abrir a filial, né? É verdade. Como é que foi abrir a filial lá em Toyota, você e a Laila? Na verdade, foi assim, eu conheci uma cliente e essa cliente que falou para mim, vai para a Toyota e a gente vai te dar o apoio lá e tudo mais, porque eu não conhecia ninguém. E nós acreditamos nisso. Aí foi eu, a Laila e um outro terapeuta que cuidava de massagem. Então, a Laila ficou na parte da administração, como sempre, eu na parte das terapias e ele na parte da massagem. Só que aí não veio muito cliente para ele, então ele saiu, aí ficou eu sozinha tomando conta da clínica junto com a Laila. No começo, a gente foi muito bem recebida, então a gente teve muita coisa legal. Toyota foi um dos lugares que me ensinaram muitas coisas. Me ensinaram a ter pessoas que eu não quero nunca mais na minha vida, ter pessoas que eu quero para o resto da minha vida, porque eu fiz amigos lá muito bons. Mas eu também, quando a gente chegou lá, a gente entrou no meio, porque a gente não sabia, entramos no meio de uma panelinha. E essa panelinha, ela foi horrível, foi uma panelinha de fofoca, que depois essas fofoqueiras saíram da nossa vida, mas elas saíram falando mal de mim, falando que eu odiava as pessoas, que eu não gostava disso, que eu era isso, que eu era aquilo, mas na verdade, se as pessoas olharem como é que tá a minha vida hoje, olhar a vida delas, a diferença é muito grande. Mas teve isso lá, mas teve muitos momentos gostosos, porque a gente fazia festas, a gente se reunia só mulheres, tinha muita bebida, a gente bebia até de madrugada, às vezes virava, trabalhava virando, foi muito divertido, mas as únicas coisas ruins foi essa parte da gente não ter selecionado as pessoas que entraram na nossa vida, mas graças a Deus, que Deus é muito bom, Deus fez uma limpeza, tirou todo mundo de uma vez só. Ai, que bom. Foi muito bom. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que você, assim, ou a pessoa te ama ou te odeia. Verdade.
Ou a É. pessoa me ama ou ela me É. odeia. E quando ela entra na minha vida muito me amando, eu tenho medo. Porque ela vai me picar, ela vai me morder. Tenho certeza. Por quê? Porque antigamente era assim. Quando vinha muito ali, ai, porque eu te amo, porque eu adoro. Aí, quando chega num determinado ponto que eu não vou fazer o que a pessoa quer, ela vai lá e quer me morder. Então, hoje em dia eu já fico muito esperta com isso. Acho que por isso que deu certo você e a Laila. Né? Foi aos poucos, né? Foi natural. Foi assim. aos poucos, mas a gente, ó, o que eu falo, eu e a Laila é um casamento de 10 anos. E num casamento de 10 anos, nessa parceria de estar trabalhando juntas, nós já passamos por muitas coisas. A Laila foi a pessoa que. A Laila é a pessoa que mais me conhece. É a pessoa que já me viu no alto e já me viu no baixo. É a pessoa que já me viu emocionalmente destruída e emocionalmente extremamente feliz. É a pessoa que segurou coisas ali que outras pessoas não segurariam, porque elas acreditam que uma pessoa que é espiritualizada, que é formada, que é isso, que não passa por provas. E eu já passei por provações assim, dela segurar ali forte o tranco e no momento certo ela falava e depois eu nem sabia ela nem sabia o que ela estava falando, mas ela estava ali me segurando energeticamente, sim. Então eu falo que é uma pessoa muito forte. É uma pessoa que foi predestinada para estar na minha vida. Forte. A Laila é bruta, né? Assim. É porque vocês não conhecem a Laila, gente. Vem cá, Laila. Tô brincando. Com vocês. Com vocês. Ai. Né? Olha, sabe o que a gente não falou? Do quê? Do seu filhote. Meu Deus, do meu filhote. A gente não falou do seu filhote. Quando você tava, tipo assim, fazendo todas as outras coisas antes, abrindo clínica, onde que tava seu filhote? Fazendo intercâmbio. Ah, tá. Então ele tava. Então por isso que você tava lá na vida boa, lá bebedeira, tudo. Mas trabalhava que nem uma louca para bancar tudo isso. Trabalhava que nem uma louca para bancar tudo isso. Mas ele estava, nessa época ele estava fora, não estava aqui no Japão. E antes disso? Antes disso, nesse período, em 2015 eu me divorciei, ele ficou com o pai por uns 2 anos, mais ou menos, até eu me estruturar, pegar um apartamento maior, aí logo em seguida ele já decidiu fazer intercâmbio, aí ele foi fazer intercâmbio, ficou 3 anos fora, e depois ele voltou. Quando ele voltou para ficar comigo, começou a trabalhar e para levantar dinheiro, para pegar o apartamento dele e já viver a vida dele. Que legal. E seu filho é uma pessoa bem especial, assim, na sua vida, né? Meu filho é tudo. Meu filho é tudo. De toda mãe, né? Meu filho é tudo. Eu falo para todo mundo e eu falo para ele, meu filho é o presente que Deus me deu. Porque quando eu fiquei grávida dele, quando eu descobri que eu estava grávida dele, eu tinha leucemia, eu estava fazendo um tratamento para leucemia, e eu tinha tudo para não ser mãe. Eu tinha todos os meus órgãos internos infantil. Eles não eram desenvolvidos e eu fiquei grávida dele e o médico chegou e falou, olha, a gente não tem outra solução a não ser fazer um aborto porque ele pode nascer imperfeito. E eu chorando. E aí a minha mãe falou para mim, perguntou para o pai dele o que a gente decidia. E eu falava para minha mãe que não era para tirar porque era o menino que Deus iria me dar, que era o filho que eu tinha pedido para ele, que eu queria muito ser mãe de um menino e que eu tinha pedido um menino. E aí minha mãe falou, não, a gente não assina, do jeito que vier tá tudo bem. E ele nasceu de 9 meses, perfeito, lindo, maravilhoso. Meu filho é lindo. Meu filho é o homem mais lindo da face da terra. Que ele nasceu feinho. Não, ele nasceu feinho. Não, ele nasceu velhinho. Ele nasceu velhinho, nasceu feinho, mas ele ficou um homem lindo, ele é um homem lindo. E assim, é muito interessante porque assim, quando a gente quer algo, principalmente eu vejo mulheres que querem engravidar, e se elas têm o desejo no coração,
Deus pode dar esse desejo para ela. E o pai tinha certeza que ia ser uma menina. A minha mãe queria uma menina, todo mundo queria uma menina. A única pessoa no mundo que queria que fosse um menino era eu. E quando, lá há 26 anos atrás, quando eu fui fazer a ultrassom, a última ultrassom, porque ele não mostrava o sexo nas ultrassons, quando eu fui fazer, a médica falou, olha aqui, é um menino, o meu coração só faltava explodir de felicidade. Mas aí eu olhei para mim e falei, como é que eu vou chegar em casa e o que eu vou falar? Aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pro pai dele, tá tudo bem, é um menino, mas eu vou te dar uma menina, porque eu tinha medo dele rejeitar e tudo mais. Mas antes de eu sair, eu perguntei, e se for um menino? Ele falou, claro que eu vou amar, é meu filho. Então, e realmente foi um menino que eu sempre quis. Que legal! E alguém já se aproximou da sua vida interessado assim no seu filho? Alguém assim com má intenção? Não uma pessoa boa, alguém com má intenção. Querer se aproximar de você porque seu filho é gato. Sim, muitas mulheres. Eu já ouvi mulheres mais velhas, assim, tipo, falando para mim, né? Se eu fosse mais nova, eu iria me candidatar a ser sua nora. Já teve meninas, assim, que se aproximou dele, mas não era interesse exatamente nele, era interesse no que eu poderia oferecer para ela. Mas, assim, como ele é uma criança, como ele, para mim, ainda é uma criança, mas é um homem, ele veio no mundo, né, com a esposa dele já predestinada. E quando ele tinha 12 anos, uma irmã orou e ela falou, a esposa dele já nasceu, a esposa dele já está aqui, né? Ele é um homem que já veio no mundo com a esposa, já está aqui, que é predestinada para ele. Então, eu sou muito grata, porque hoje ele tá com a mulher que é predestinada pra ele. Tô brincando. Que é você. Então, cadê? E hoje a minha vida, ela é assim, a filha que eu não tive, ele me deu como neta. Verdade. Que tá ali, gente. Tá ali. Ó, se vocês pudessem ver, Ela vocês tá iam ali, ficar babando. ele já estaria me olhando, que é a cara dele, né, Lelê? Verdade. Nossa, é a cara dele. Então, É a cara. Simone, e agora? Assim, para as pessoas que querem saber um pouco mais da sua vida. As pessoas, você acredita que as pessoas me perguntam, mas como é que ela vive? O que ela faz para sobreviver, sabe, assim? Porque hoje em dia tudo é fábrica, né? Então, assim, você dá cursos. Eu dou curso, eu atendo, tem a parte das mentorias, que eu tenho os meus mentorados. Que mentoria que você dá, tipo assim, para quem tem a mentoria 360, que é uma mentoria completa, espiritual, mental, emocional e físico. Mentorias específicas para empreendedores que eles querem se desenvolver. E tem a mentoria de posicionamento. Posicionamento em liderança, que eu também dou. Tem alguma coisa assim para casais? Porque hoje em dia o que tem de casal que briga, que não dá certo, que... Sabe? Lê, ou é só terapia mesmo? Eu acredito que eu ainda recomendo que no caso do casal que eles passassem por terapia de casal. Porque por mais que eles entrem dentro de uma mentoria, talvez ela ficaria ali, iria chegar um tempo de trabalhar outras coisas na vida deles e não só o relacionamento, mas dá para trabalhar na mentoria, uma mentoria para casal, para resolver, que seria um pacote no caso, né? Mas eu acredito que na terapia ainda é melhor. Que legal. Gostei do nosso bate-papo. Que bom. Foi diferente, né? Foi bem diferente. Você que costuma entrevistar todo mundo. É verdade. Bom, gente, então vamos finalizar por aqui. Muito obrigada, Simone, por ter aceito. De nada. Bom, gente, eu quero deixar para vocês assim, se vocês precisarem de uma terapeuta que trabalha perfeitamente com crianças e adolescentes e casais, tá aqui ela, que é maravilhosa. Tem a Júlia, tem a Singrid, que trabalha mais na parte do reiki, energização, Maurício, que é mais na parte mental.
E, como diz a Lelê, se ela perguntou para mim se eu não trabalho mais com os bichão, né, Lelê? Ah, é verdade. Perguntei isso. Né? E no meu caso, nesse exato momento agora da minha vida, eu só atendo pessoas que seja casos bem complicados que os meus alunos não consigam estar atendendo e que é passado para mim, casos mais complicados. Do restante, eu passo para os meus alunos. Que legal! A gente pode fazer um dia um podcast só desse assunto aí, cabuloso, né? Pode. Porque eu tenho medo. Vai que, sei lá, a luz começa a piscar. Eu não sei, né? Muitas Bom. vezes não é só a luz piscar, muitas Ai, vezes credo. você sai de um atendimento desse quando a pessoa está muito pesada, que ela é muito trevosa, você acaba, essas coisas acabam te acompanhando e você indo para sua casa, né? E você vendo, né? Ai, que horror. Eu sou medrosa. Bom, gente, mas é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e curte aí nosso podcast. Por favor. Beijo para todo mundo.